A semana agora teve novos bombardeios na Ucrânia e também na Rússia, marcando um período de tensões adicional entre estes dois países. Do lado russo, um prédio no distrito comercial de Moscou foi atacado por um drone pela segunda vez em 3 dias. O local atingido abrigava 3 ministérios do governo russo. Já na Ucrânia, além da capital Kiev, o porto de Ismail, o principal localizado no interior do país, foi bombardeado. Edifícios e 40 mil toneladas de grãos foram destruídos. Esse porto atacado está localizado no rio Danúbio, onde os grãos são enviados por barcaças para o outro lado do rio, onde está o porto da Romênia. Vale ressaltar que esse bombardeio aconteceu em uma área muito próxima de um país membro da OTAN, que é a Romênia. A gente segue em frente porque o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia disse nesta semana que Moscou teria que usar armas nucleares se a contraofensiva em curso da Ucrânia for um sucesso. Segundo ele, abre aspas, nossos inimigos devem orar pelo sucesso de nossos guerreiros. Eles estão garantindo que um incêndio nuclear global não seja iniciado. Fecha aspas. Aí a gente volta com você, Tiago Aragão. Não é a primeira vez que a Rússia fala em uso de armas nucleares. Mudou alguma coisa dessa vez? Não, e apesar de que é uma narrativa preocupante, historicamente quem alerta não usa. Então, esse é um ponto importante que devemos levar em consideração. Segundo, e o próprio Putin tem como seu maior ídolo político de todos os tempos o Andropov, que foi o líder soviético no começo dos anos 80. O Andropov, ele é o pai de todo o processo de desinformação que foi desenvolvido dentro da KGB, ou seja, de tentar enviar uma determinada linha de informações para os seus inimigos a fim de convencê-los de que A pode ser feito enquanto você faz B. Então, isso é capítulo 1 do livro do que o Andropov ensinava em termos de contra-informação e desinformação, né, aplicado naquela época. Então esse alerta, o tempo todo, ele é uma mensagem de uso dual, externo para alertar o mundo, nossos inimigos devem orar pelo nosso sucesso, mas também para convencer internamente de que a Rússia está numa situação melhor do que de fato está na guerra, para dizer para a população de que não há o menor risco do que se preocupar, porque a Rússia tem tudo sob controle. Isso é antever, ou eles estão antecipando a linha de derrota, criando uma situação apelativa para que essa derrota não ocorra. E eles estão numa situação de colisão muito grande, porque, primeiro, como eu mencionei, é um exército altamente desorganizado, com máquinas altamente e equipamento velho. O armamento nuclear, ele é algo que é uma arma suicida, no fim das contas, principalmente pelo agressor inicial, a não ser que você absolutamente fulmine o inimigo, não só a Ucrânia, mas todos os inimigos ligados à Ucrânia, não existe vitória a partir disso. No caso do Japão, você fulminou os inimigos dentro da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha já tinha sido derrotada. Então, nesse caso, o alerta do Medvedev, ele é uma demonstração clara de que a Ucrânia está tendo sucesso. A Rússia não tem uma resposta hoje clara de como conter esse sucesso e precisa falar daquele ponto mais apelativo a fim de tentar criar um ambiente de desinformação e de terror. Eu vejo que dificilmente algo nessa linha aconteceria, principalmente porque quem alerta não usa. É isso, a gente espera que realmente seja isso. E, Tiago, avançando um pouco mais, dentro da lógica do que você há pouco nos dizia, dos seus alertas aos seus clientes da comunidade agro, por exemplo, a gente tem visto uma série de ataques por parte da Rússia a portos, né, da Ucrânia. A gente viu recentemente a Rússia deixar o acordo do Mar Negro. Houve impacto na formação de preços, como algumas commodities, a exemplo do trigo, em que 30% da exportação vem do leste europeu, e há uma série de dúvidas na comunidade agrícola sobre impactos de tudo isso, dessa infraestrutura nos portos, o que vem pela frente, como proceder. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, a Rússia, ela sabe que a questão dos portos é algo que ela tem é um trunfo para ela poder negociar. Que a partir do momento que ela prejudica a exportação de grãos, ela sabe que está envolvendo outros personagens, outros atores, alguns atores não óbvios, como o Egito, como o Omã,
como a Argélia, como Jordânia, países que são dependentes de certo grau de grãos ucranianos, eles começam a entrar dentro desse ambiente de negociação, e isso é algo que a Rússia quer. Ela quer ampliar o número de países que querem pedir por um cessar-fogo, principalmente dada a situação que os russos estão sofrendo no momento. Isso é uma situação. Por outro lado, a Ucrânia ela já tem diversas vias de escoamento não oficiais sendo desenvolvidas. Então, a partir do momento que você tem uma via de escoamento pelo Danúbio, porque você tem outras no Mar Negro, em outras situações que estão complicadas, existe também a tentativa de escoamentos por via terrestre para países como Romênia, por exemplo, que é um dos países mais importantes dentro da aliança da OTAN. Então, esse ambiente de distribuição de grãos é algo extremamente complexo, porque a Rússia sabe que esse é o ponto onde, caso eles consigam atacar e prejudicar cada vez mais, você vai ter uma comunidade internacional potencialmente diminuindo o apoio à Ucrânia e aumentando o apoio em cima de um cessar-fogo, que é isso que, de certa forma, eles querem. A diferença do cessar-fogo é a Rússia aceita desde que se mantenha as fronteiras atuais, conquistadas. E a Ucrânia só aceita com o retorno das fronteiras ucranianas, ou seja, da garantia da sua soberania. Mas isso nós vamos ver mais durante as próximas semanas. E isso é um sinal muito importante, é um termômetro fantástico, porque à medida que você vê ataques russos que vão fora do ambiente militar, isso é um indício de dificuldade que as tropas russas estão tomando. Isso é uma estratégia que eles já vêm utilizando de manter uma linha de ataque. Quando eles estão sendo sufocados no campo militar, eles buscam ataques fora do campo militar para tentar afetar a moral e a infraestrutura ucraniana. Interessante, isso para a gente interessa demais. Tiago de Aragão, muito obrigada pela sua presença, volte mais vezes, é sempre muito bom recebê-lo por essas atualizações, profundidade das análises. Você que é diretor de estratégia da Arco Advice, é muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Da mesma forma, até a próxima.